Vamos lá no sétimo ano para a nossa revisão aí para a prova. Questão 1. Classifique as igualdades a seguir em verdadeiras, V ou falsa, F. Então, olha só. A letra A está 34 menos 7. Você lembra? Esse menos aqui, lembra da dica? Esse menos vai trocar o sinal de todo mundo aqui. Não é isso? Ou seja, 34 menos 7 é você somar 34 com o simétrico de menos 7. Você podia pensar assim também. Então, o correto aqui seria 34, na letra A, o correto seria 34 mais 7. Lembra também da dica? Menos vezes menos dá mais. Então, sentença aí falsa. Tranquilo? Aqui, ó. Menos 10 mais 15 é a mesma coisa que você pegar 15 menos 10. Por quê? 10 menos 10 mais 15, sinais diferentes, você diminui e conserva o saldo maior. Daria 5. 15 menos 10 dá 5. Tá? E lembrando que a ordem aqui, né, aqui, ó, tem o sinal de mais. A ordem das parcelas não altera o resultado. Então, sentença verdadeira. Tá? Aqui você tem o seguinte, ó. Se essa aqui era menos vezes menos dá mais, menos vezes mais dá menos. Ou lembra daquela dica, o sinal de menos antes do parênteses vai trocar o sinal de todo mundo que está dentro dele. Então, aqui o correto ficaria menos 20 menos 18. Tá? Então, não é mais 20 mais 18 não. Então, sentença falsa. Tranquilo? Então, ó, essa aqui você já viu que é verdadeira. Ó, porque menos vezes mais dá o quê? Menos. Vai ficar 15 menos 7. Sentença verdadeira. Aqui eu tenho menos 30. Menos vezes menos vai dar mais. Vai ser menos 30 mais 20. Sentença falsa aí. Tá? Então, vamos para a questão 2 ali. Na questão 2, ele está pedindo o seguinte. Observe as temperaturas mínimas e máximas. Né? Então, ele falou sobre a mínima e sobre as máximas aí, registrada em uma cidade nos 5 primeiros dias de setembro de 2021. Qual foi a menor temperatura mínima registrada? Então, olha só. A mínima temperatura está aqui, ó, registrada, olhando em tudo aqui, foi no dia 1 aqui, ó, temperatura mínima aqui, ó, menos 2,5 é a menor temperatura aí no negativo, tá? Então aqui, menos 2,5 graus Celsius. E a maior temperatura máxima, então aqui, ó, temperatura máxima. E dentre as temperaturas máximas, qual é a maior? 5,2 graus Celsius. Então essa é bem tranquila aí, só analisar ali na tabela, né? Olhar aqui nas temperaturas máximas quem é maior, nas temperaturas mínimas quem é menor. Tranquilo? Beleza, né? Vamos fazer a próxima. Em um caminhão pipa a 5.000 litros de água, né? Observe a sequência de retiradas e abastecimentos de água realizadas neste caminhão. Foram retiradas 225 litros de água, né? Foram colocados 348 litros. Foram retirados 320 litros de água e foram retirados 148 litros de água. Escreva uma expressão que represente a situação descrita e depois calcule quantos litros de água estavam no tanque. Olha só. Então, vamos montar a expressão. Eu tenho 500 litros de água, né? 500. E ele fala aqui, primeiro foi retirada. A palavra retirada, eu vou colocar o sinal de menos. Retirada. Menos 225. Depois, colocado. Então, mais. Coloquei mais água. Mais 348 litros. Depois eu tirei ali, foi uma retirada de 320 litros. E depois uma outra retirada de 148 litros. Durante a aula, nós fizemos de duas maneiras. Nosso próprio material didático falava para você que você podia fazer em várias regras, mostrou exemplos também, né?
Então, lembra que eu falei, ó, pega o que é positivo, ó, 500, e soma aqui com o 348 que é positivo. Então vai dar 848. Porque você viu também na aula que sinais iguais, tá vendo? Ó, sinais iguais, você soma e conserva o sinal. Então aqui eu tenho, ó, sinais iguais, tudo de menos, vai ficar menos, e vou somar. Então aqui eu tenho, ó, 225, 320 e 148. Confere? Então aqui, ó, vai dar 13, fica um 3 e vai 1. Aqui eu tenho 2, 4, 8, 9. E aqui eu tenho 600, confere? 600. 693. Confere. Agora vai ser 848 menos 693. Vou fazer aqui o rascunho aqui do lado, ó. Vou fazer o rascunho. 8 menos 3, 5. 4 menos 9 não dá. Peça emprestado fica valendo de 14 e aqui fica valendo de 7. 14 menos 9, 5. 7 menos 6, 1. Então, sobraram aí, restaram no caminhão-pipa aí, né? Sei lá, é um caminhão, é um caminhão-pipa. 155 litros de água aí. Tranquilo? 155 litros. Vamos para a próxima aí. Estudo sobre transformações geométricas. Marque V para estimativas verdadeiras e F para estimativas falsas e justifique, tá? Olha só. Ao multiplicar os vértices de um polígono por menos 2, a figura será ampliada? Não. Se eu multiplico por menos 2, ela será ampliada e refletida em relação à origem do plano cartesiano. Ela será ampliada, você ficar na dúvida o seguinte, por causa do sinal de menos, o sinal de menos nesse tipo de conteúdo aí na transformação geométrica, o menos vai mostrar a reflexão dela em relação à origem, em relação ao eixo Y, em relação ao eixo X. Então, se ele está multiplicando todos os vértices, né, aqui, ao multiplicar os vértices, são todos os vértices por menos 2, a figura será ampliada? Sim, ela vai ficar maior. E esse sinal de menos mostra que ela será refletida em relação à origem do plano cartesiano. Verdade, já que são todos os planos, são todos os pontos aí. Você pensa verdadeiro, tá? O sinal de menos indica que tem uma reflexão, será refletida, e multiplicou por 2. Se eu multiplico, eu estou aumentando a figura. Para eu reduzir a figura, eu tenho que dividir. Tranquilo? Então, beleza. Para refletir a figura com relação ao eixo Y, basta multiplicar as coordenadas do eixo em relação ao eixo X, perdão. Em relação ao eixo X, basta multiplicar as coordenadas de Y da figura por menos 1. Olha só, vou te mostrar aqui um detalhe. Rapidinho que eu vou te mostrar um detalhe que eu posso afirmar e você ficar um pouco na dúvida aí. Aqui eu vou colocar o eixo plano cartesiano ali, x e y. Imagina que eu tenho um polígono aqui no primeiro quadrante, que a coordenada dele está aqui. Vou colocar aqui 1 e 2. Então as coordenadas desse ponto aqui, ou vértice do polígono ali, vale x igual a 1, y igual a 2. Olha o que ele falou aqui, ó. Para refletir uma figura com relação ao eixo y, basta multiplicar as coordenadas de y por menos 1. Então, olha só, você está aqui, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y. Tá? Para refletir em relação a x, ó, ele tem que vir aqui para baixo. Para ele vir aqui para baixo, basta multiplicar aqui o eixo y por menos 1. Ó, se eu multiplicar por menos 1 o eixo y, ele vai vir para onde? Ó? Vai continuar sendo 1.
para ser refletida, tá? Então, imagina que fosse o espelho, para ele vir aqui para baixo, eu tenho que multiplicar só o eixo y por menos 1, tá? Multipliquei menos 1, ele veio para cá. Então, continua sendo um x e o y menos 1. Então, ó, foi refletido. Tranquilo? Então, guarda isso. Para ser refletido em relação ao eixo x, eu tenho que multiplicar o y por menos 1. Para ser refletida em relação ao eixo y, eu tenho que multiplicar o x por menos 1. Tá? Então, aqui a sentença é verdadeira. Verdadeira. Ao multiplicar os vértices de um polígono por menos 1, a figura será reduzida e refletida com relação ao eixo x. Olha só. Se eu multiplico todo mundo, ela será refletida em relação à origem. E se eu multiplico por menos 1, ela não será nem reduzida nem ampliada. Tá? Então, duplamente falso aí nas suas afirmações aí, nesse item. Para refletir uma figura em relação ao eixo y, eu tenho que multiplicar o eixo x. Basta multiplicar as coordenadas de y da figura por menos 1? Não. Aqui seria x. Tá? Então, sentença falsa aí. Tranquilo? Então, vamos para a próxima. Apresento a represa. Então, olha só, ele quer a represa. A represa. Tá? Então, olha só, aqui eu tenho igreja, escola, tá. Represa está aqui, ó. Então, está aqui o plano cartesiano aqui. A represa está aqui. Então, ela é x, primeiro eu pego o x, ó, x menos 4, aqui, ó, menos 4, e em relação a y está aqui, ó, menos 3. Então é menos 4 e menos 3. Então a questão é bem tranquila aí, né? Bem tranquila a questão 5 aí. Então é menos 4 e menos 3. Ele queria só o par ordenado aqui, né? Os números que representam aí a posição no plano cartesiano da represa. Então é x, lembrando que pega primeiro x, ó, menos 4, e y menos 3. Tranquilo? Vou fazer a próxima aqui. Aí ele fala aqui na questão 6. As abscissas e as ordenadas que representam as extremidades de um segmento de reta AB desenhado por um cartesiano são negativas. Então, olha só. Eu vou fazer aqui o plano cartesiano rapidinho, né? Só um esboço aqui. Tem o eixo Y e aqui eu tenho o eixo X, tá? Então, olha só, o que nós aprendemos no início do capítulo 3 lá? Lembrando que no início do capítulo 1 a gente falou um pouquinho disso aqui também, porém, batemos bastante na tecla no capítulo 3, que fala o seguinte: no primeiro quadrante, o X ele é positivo, maior que zero, e o Y também é positivo. Então, qualquer ponto aqui no primeiro quadrante, ambos são positivos. No segundo quadrante, o Y eu mantenho, o Y, então o Y continua sendo positivo, tá? E o X aqui é negativo, menor que zero. Terceiro quadrante, né? Para você que não lembra, os quadrantes são enumerados no sentido anti-horário, tá? Anti-horário. Então, primeiro, segundo, terceiro quadrante. No terceiro quadrante, eu tenho o X nessa linha aqui. Aqui são valores negativos para X. E o Y está aqui, ó, do zero para baixo são valores negativos. Então ele pergunta, né, o segmento de reta AB, né, desenhado em um plano cartesiano são negativas. Então as coordenadas desse segmento de reta aí são negativas. Então para as coordenadas ambas serem negativas, esse segmento de reta tem que estar em que quadrante? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante aí. Tranquilo? Beleza, né? Outra questão aí bem tranquilinha. E faz sucessivas, né? Sucessivamente as seguintes operações. Retira R$ 73,50 de real. Depois ela deposita R$ 18,30 de real. Depois retira R$ 166,90 de real. Depois retira R$ 125. Ao final, né, fica positiva enquanto, né? Então o saldo final da conta dela, ele já afirmou para você que é positivo. Se você achar negativo, você está errando em algum lugar aí. O enunciado está com problema, né?
Então vamos fazer a conta aí para ver de quanto ficou positivo. Então olha só, o que você pode fazer? Eu vou pegar os R$600, já vou somar ele, o depósito. Depósito é mais, retirada menos. Tá? Então aqui eu tenho 600 mais R$18,30 de real. Né? Somando aqui vai dar 30,618,30. Agora eu vou pegar as retiradas. Então aqui, as retiradas. As retiradas eu vou somar. Ele retirou R$73,50 de real. Depois ele retirou R$166,90 de real. Depois retirou mais R$125. Tá? Somando aqui, eu tenho 0. 5 mais 9, 14. Ficam 4 e vai 1. Aqui eu tenho 1 mais 3, 4. 10, 15. Ficam 5 e vai 1. Aqui eu tenho 8, 14, 16. Vai 1, 300. Então o total da retirada foram R$365,40 de real. Então agora eu vou fazer o seguinte, para ver o saldo dele. Então o saldo vai ser R$618,30 de real, menos R$365,40 de real. Tá? Então olha só, 0 menos 0, 0, só que aqui eu dei um problema. Então aqui vai ficar valendo de 7 e aqui fica valendo de 13. 13 menos 4, 9. 90 centavos. 7 menos 5, 2. Aí 1 não dá para tirar, 6. Eu vou pedir emprestado, vai ficar valendo de 11 e vai ficar valendo de 5. 11 menos 6, 5. 5 menos 3, 2. Então foi um saldo positivo de quanto? O saldo dele ficou positivo de R$252,90 aí. Tá? Vamos para a próxima aí, vamos lá. Baltar ganhou 620 pontos, Berenice perdeu 100 pontos. Segunda partida, Baltar perdeu 335 pontos e Berenice ganhou 510 pontos. Terceira partida, Baltar perdeu 395 pontos e Berenice ganhou 170 pontos. Quarta partida, Baltar ganhou 585 pontos e Berenice perdeu 245 pontos. Ao final das 4 partidas, de quem foi a vantagem? Então olha só, você pode fazer de várias maneiras. Eu prefiro fazer aqui, tá? Vou achar quantos pontos Baltar fez e quantos pontos Berenice fez ao total aí. Tranquilo? Então olha só, eu posso fazer o seguinte, eu vou pensar no Baltar primeiro. Baltar. Tranquilo? E o Baltar tem o seguinte, ele ganhou 620 e ganhou também 585, perdão. Então, aos ganhos do Baltar, ele tem 5, 10, vai 1, ele tem 1.205 pontos. Se for o que ele ganhou, perdeu. Então, o Baltar perdeu 335 primeiro. Não importa a ordem, tá? Se eu vou pegar na ordem que está ali, desculpa. 335 mais 395. Sandro, se eu invertir a ordem aqui, teria problema? Não, cara, não teria problema. Vou somar as perdas dele aí. Aqui vai dar 10, vai 1. Aqui dá 13, vai 1. 730 pontos. Então, vou ver aqui quantos pontos ele fez. Então, vou pegar 1.205 e retirar 730. Ó, 5 menos 0, 5. De 0 não tira 3, eu peço emprestado, aqui fica valendo de 10 e aqui fica valendo de 1.
Aí eu tenho aqui 10 menos 3, 7. Tá? Aqui fica valendo de 11. Aqui 0. 11 menos 7, 4. Então ele fez, né? Ao final das 4 partidas, o Baltar ficou com 475 pontos positivos aí. Ganhou 475 pontos. A mesma coisa vamos fazer com a Berenice ali. Então, Berenice. Na Berenice, nós temos o seguinte. Berenice. Ela perdeu 100 pontos, ganhou 550. Na segunda rodada e ganhou 170 na terceira rodada. Então ela tem um total de ganhos aí 0, 5 mais 7, 12, ficou um 2 e vai 1. Aqui ela tem 720 pontos ganhos aí. E perdeu 100 pontos e depois perdeu 245 pontos. Então, na pontuação aí da perda dela, ela tem 5, 4, 3. Beleza? Então agora eu vou fazer a diferença entre o ganho e a perda dela para saber quantos pontos ela ficou ao final das 4 partidas. 720 menos 345. Ela vai ter. Vou pedir emprestado, fica valendo de 10, aqui fica valendo de 1. 10 menos 5, 5. 1 não dá para tirar 4. Aqui fica valendo de 6, aqui 11. 11 menos 4, 7. 6 menos 3, 3. Então, ao final, quem foi que levou a vantagem? Quem foi que levou a vantagem foi o Baltar, tá? Baltar aí foi quem levou a vantagem. Então, você vai ter que efetuar o cálculo e no final, Baltar aí foi o vencedor, tá? Ele perdeu, né? Que sinal de menos ali indica uma perda de R$3.400. Com água, luz e telefone, ele teve que pagar, então ele teve uma retirada aí da sua conta aí. Menos R$2.500. O aluguel dessa loja aí, R$4.200, então ele teve que retirar. Pagamentos de funcionários, ele teve uma retirada aí da conta de R$9.800. Manutenção do prédio, de R$1.500. Produtos e fornecedores, R$5.800 aí, uma retirada da sua conta. Receita, 48 mil. Então essa receita foi tudo que ele arrecadou aí com as vendas. Então dessa receita eu vou subtrair tudo isso aqui dessa receita e vou ver qual foi o saldo aí da mercearia, se ela foi positiva, se ela foi negativa ou não. Tranquilo? Então a gente pode fazer de pouquinho em pouquinho, olha só. Então faça da maneira que você acha melhor. Então tem um 48 mil e dele eu vou tirar 3.400, que é o imposto ali. Então eu tenho aqui, ó, 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0, 0. De 0 não tiro 4, aqui fica valendo de 7 e aqui fica valendo de 10. 10 menos 4, 6. 7 menos 3, 4. E aqui 4. Então, por enquanto, depois que eu já fiz o imposto, a receita ficou ali, né? 44.600. Então, agora eu vou retirar agora água, luz e telefone. Então, de 44.600, eu vou diminuir aí os 2.500 aí, pago aí por luz, água e telefone. 0, 0, 0, 6 menos 5, 1, 4 menos 2, 2. Então, por enquanto, ele continua com R$42.100 aí. Aí agora eu vou retirar o valor do aluguel, que é R$4.200. Então, ó, 0, 0, aqui vai ficar valendo de 11, aqui fica valendo de 1. 11 menos 2, 9. 1 não tirou 4, aqui fica valendo de 3, aqui 11. 11 menos 4, 7, e aqui 3.
Então, por enquanto, ele tem R$ 37.900. E agora, desse R$ 37.900, só vamos confundir, né? Já foi água, luz, telefone, aluguel, agora pagamento funcionário, que é um total de R$ 9.800 que eu vou retirar da conta dela. Então tá aqui, ó. 0, 0, 9 menos 8, 1. 7 não tira 9, vou pedir emprestado, vai ficar 17, que aqui eu vou valendo de 2. 17 menos 9 dá 8. 2. 28.100 aí que ela ainda tem aí na conta. E agora, já foi o pagamento de funcionários, manutenção do prédio, R$ 1.500 aí. Então, subtraindo ali, eu tenho 0, 0, aqui eu vou de 11, e aqui eu vou de 7. 11 menos 5, 6, 7 menos 1, 6, e o 2 ali. 26.600 ainda na conta aí. Então já foi manutenção. Agora, produtos e fornecedores. Então, de 26.600, ele vai retirar 5.800. Aí vai ter a receita no final aí. 0, 0, pede emprestado, fica valendo 16, e aqui 5. 16 menos 8 dá 8. 5 menos 5, 0. Então, a receita dele aí foi de R$ 20.800. Né? R$ 20.800 aí é a receita. Tranquilo? Beleza, né? Vamos fazer a próxima. Do Brasil, dos estados brasileiros. Utiliza o sistema de coordenadas e localize, ó. Primeiro ele quer a letra e depois o número de alguns pontos do Brasil. Manaus. Então vamos aqui, ó. Manaus está aqui, ó. Manaus aqui. Manaus. Tá aqui. Manaus é 3. Lá embaixo. Manaus é 3. Cuiabá. Cuiabá está aqui, ó. Capital aí do Mato Grosso. Então é F6. F6 aí é Cuiabá. Macapá. Lá no Amapá, vamos lá em cima na região norte. E aqui, ó. Macapá. G2, ó. G2. G2. Então, Macapá. G2. Curitiba. Tá aqui mesmo, ó. Curitiba, pertinho aqui, ó. No Paraná. Aqui, ó. Curitiba. H9. Curitiba. H9 aí. Belém. Lá na região norte, não. Vamos lá no Pará. Aqui, ó. Belém tá aqui, ó. H2. Tá? H2. Pode olhar ali. H2. E por último aí tá pedindo Salvador aqui na Bahia. Aqui, ó. Salvador tá aqui. E Salvador é K6. K6. Então tá aí o que ele pediu aí na questão 10. Vamos para a próxima aí. Então aqui está o ponto A. Tá? Ponto A aí. Tá? Eu marco ele, ponto A. O ponto B, 8 e 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3. X igual a 8, Y igual a 3. Depois eu tenho C, 1 e 5. X igual a 1, Y igual a 5. 1, X igual a 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Aqui eu tenho A, B, já tenho C. Depois eu tenho D, 7 e 1. Aqui, ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1. 7, 1. 7 e 1, né? Os 8 e 3, 7 e 1. 7 e 1. E pronto, foi isso aí. 1 e 3. 1 e 3. 8 e 3. 1 e 5. Cara, olha só. Esse aqui. Tá, vou deixar do jeito que tá ali. Aí ele fala o seguinte: os segmentos AB e CD, né, são. Então, olha só. AB. Então, aqui, ó. A. Esse aqui é o B. Esse aqui é o C. E esse aqui é o D. Tá? Então, ele fala alguma coisa sobre eles. Aqui, ó. O segmento AB, por exemplo, paralelo ao eixo X, o AB é paralelo, mas o CD não é paralelo. Não são paralelos. O CD não. Perpendicular entre si? Não, eles não são perpendiculares entre si, não. Tá? Ele fala o seguinte: as coordenadas do ponto concorrente, né? Concorrente no ponto. Então, AB e CD são concorrentes? Sim, tem um ponto de concorrência. Tá aqui, ó. Esse ponto de encontro é o ponto de concorrência. Nesse ponto de encontro eu tenho aqui, ó, x igual 1, 2, 3, 4, 5. Né? 1, 2, 3, 4, 5 aí. Ponto de concorrência. E você tem 1, 2, 3, 4. Tá? 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, olhando aqui nas opções, você não teria opção. Então eu vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Do jeito que eu tenho aqui, ó. Pô, certinho. Então aqui seria o correto: x igual a 5, y igual a 4, tá? Beleza? Então deveria ter alguma letra E aqui que eu acabei pulando aí, 5 e 4. Tá? Então o que vale é o que está aqui e não nas opções aí. As opções estão... não satisfaz o enunciado ali. Tranquilo? Vamos para a próxima. Y igual a 4. Então ele está aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então está aqui o ponto A. Esse é o ponto A. O B, 0 e 5. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o ponto B. Ponto C, 3 e 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Aqui está o ponto C. Ponto D, 3 e menos 2. Então é 3, 1, 2. Y igual a menos 2. Aqui é o ponto D. E o E, menos 3 e 2. Então aqui, ó. 1, 2, 3. E aqui. Aqui está o ponto E. E agora vamos unir esses segmentos para ver qual é a figura encontrada. Então tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Um polígono de 5 lados é chamado de pentágono. Então você encontrou o pentágono. Tá? Você encontrou um pentágono aí. Tranquilo? Então, chegamos ao final da nossa revisão aí, tá? Então, uma boa prova para vocês sexta-feira e bons estudos.